ver a nossa composição da antimatéria à matéria, do atemporal ao nosso tempo, da antipartícula à partícula. Nós vamos ver que o atemporal gerou um caos. Nesse caos nós começamos a existir. Essa lousa vai mostrar até a formação de nosso corpo. Aqui a representação do mundo superior, o atemporal, o antimatéria, o antipartícula, onde tudo é sutil e de onde nós viemos. Com o surgimento das partículas atômicas, surge então o caos. Esse emaranhado de partículas que vão dar a existência a universos, a galáxias e a todos os astros conhecidos do homem até hoje e daqueles ainda a se conhecer. Esse caos é governado por duas forças: a força nuclear fraca e a força eletromagnética. Esse emaranhado de partículas que gerou o caos, uma espuma de informação que veio do atemporal e começou a existir como universos, chegou a um ponto onde conhecemos por bóson de Higgs. Ele é o estabilizador dessa força que gera o caos. Ele é um adensador quântico. Então, o sutil foi se adensando até chegar em nós, o corpo físico, e todas as outras coisas que existem no universo, que conhecemos por matéria. Então, o antimatéria e o matéria, o denso, a onda e a partícula, veio da mesma origem. Se originou no atemporal. Assim como a matéria veio existir, nós, seres humanos, passamos também por um processo, porque esse caos veio dar à existência o que conhecemos de consciência. Aqui vamos simbolizar essa consciência. Nessa consciência, nós temos as informações de antes de Adão e o após Adão. Então temos formado uma consciência. Tudo aquilo que passou pelo bóson de Higgs e que se adensou, ganhou consciência. Esse ganhar consciência não foi apenas para nós, seres humanos. Antes de Adão, existiram gerações. Tinham consciência. Pós-Adão, existem gerações, pós-gerações, da qual nós fazemos parte de uma. Essas gerações têm consciência. Tudo que existe aqui nesse mundo de Asiá tem consciência. O inanimado tem consciência, o vegetal tem consciência, os animais e nós, homens, seres humanos. Os seres humanos ganharam uma consciência onde ele tem conhecimento de si mesmo. Ele tem conhecimento do mundo e conhecimento do todo. E ele busca cada vez mais ampliar essa consciência. Que as outras coisas materializadas têm uma consciência reduzida, mas elas têm consciência. O vegetal tem consciência que ele precisa da luz do sol. O animal tem consciência que ele precisa se alimentar. E assim por diante. Mas nós somos diferentes. Nós temos a consciência do todo. E no passar do tempo,
nós vamos ganhando mais informações desse emaranhado de consciência. Porque a cada dia, a cada instante, nós estamos escrevendo mais uma página de informações no universo. As nossas informações vão ficando registradas. E quando nasce uma criança, a consciência daquela criança traz consigo as informações de seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Ele traz consigo informações que eles deixaram enquanto viviam. E esse processo de consciência, ele está fora de nosso corpo. Ele é uma energia que nós chamamos de alma. E como é energia, ele precisa se manifestar nesse mundo físico e experienciar o físico. É por isso que o Criador gerou para essa consciência um corpo físico. Essa consciência vai habitar nesse corpo físico e experienciar o físico. Como essa consciência é parte do próprio Criador, então o Criador está experienciando através de nós, corpo físico, o físico que ele criou. Então nós somos parte da criação para essa criação experienciar o que ela mesma criou. Então por isso que a Bíblia diz que e viu que era bom. Então ele experienciou o físico. Então nesse mundo, assim como nós somos opostos de nós mesmos, temos o positivo e o negativo, o que é matéria tem o seu oposto, que é a antimatéria. O que é físico, hoje, já foi algo sutil. Então são opostos. É por isso que nós somos dualidade. Porque nós trazemos em nossa consciência o oposto da matéria, da antimatéria. Daquilo que era atemporal e do que é hoje temporal. Do que existe tempo. Então esse processo todo está aqui, ó. Esse homem que somos nós, esse corpo adensado, esse corpo matéria, que é aquela alma que está fora de nós, veio para habitar e experienciar o físico. Ele é parte das emanações do Criador, formado com subpartículas atômicas. Então vamos entender que antes de nos adensarmos, nós éramos esse processo de antipartículas, quarks, leptons, charginos, gluinos, neutralinos, gravitons. Ou seja, nós éramos o sutil, aquilo que não é matéria, aquilo que veio do atemporal e se adensou através do operador matemático Bóson de Higgs. A partir desse processo, essas ondas, essas antipartículas, passaram a se tornar as partículas. Fótons, gravitons, quarks, leptons, o operador matemático Higgs, que foi o responsável por esse adensamento quântico. Tudo que é quântico se tornou denso. Então nós, hoje, somos um espaço do Criador dentro desse mundo físico.
Então, essa centelha que está aqui é o divino nesse mundo físico. E ele está dentro de nossa alma, dessa consciência que veio habitar nesse corpo físico. E essa centelha divina que está em nós, como seres humanos, também está nas demais coisas que existem como matéria. Porém, nós temos informações quânticas de toda a criação, de todo o nosso passado, onde os nossos antepassados viveram e deixaram suas marcas, suas informações. E é por isso que nós temos então os nossos contatos. Não é nada sobrenatural. É tudo explicado na quântica. Para nós conhecermos a criação, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Saber como fomos criados. Então nós fomos criados desse processo. Do sutil se tornando denso. Então, para entender isso, nós temos que olhar para dentro de nós. Quando nós conseguirmos nos adentrar nessa consciência que está em nós, então nós vamos encontrar essa centelha que é o divino em nós. O Criador está dentro de nós. A partir de entendermos isso, nós descobriremos que essa centelha divina que está em nós é o próprio Criador experienciando a sua criação através desse corpo físico. O infinito, o mundo superior, o atemporal, que nós acabamos de ver, gerou o finito, para que nós possamos estar aqui. Nesse finito, nós estamos. Então nós somos partes do finito. Esse processo aconteceu com o chamado Big Bang, ou Tsimtsum na Kabbalah, que hoje já se tem novas teorias. Aqui o mundo superior e o mundo inferior onde nós vivemos. Na árvore da vida, representado então pelo mundo de Asiá, a Sefirah Malhud. Esse corpo nosso, que é habitado pela nossa alma, que está experienciando a sua criação, que a nossa alma tem a centelha divina, e a centelha divina está experienciando o mundo físico através de nós. Esse corpo tem, então, algo que faz conexão com o sagrado, que é o nosso cérebro. Nosso cérebro é um processador quântico. E através das nossas ações, dos nossos trabalhos, nós conseguimos fazer então as conexões com o mundo superior. Então nós nos conectamos com o mundo superior através do nosso trabalho que nós fazemos para desenvolver o bem maior. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos nos conectando com o mundo superior. Porque em nós existe como se fosse uma antena que vai se conectar com aquilo que está nos mundos superior. E ela está em algum lugar do nosso cérebro. A consciência divina não criou galáxias. Ela criou subpartículas. E esse processo do caos é o que veio a criar as galáxias. Então, é um processo de causa e efeito. E hoje, no nosso caminhar, o que nós fazemos aqui afeta o mundo físico e também afeta o mundo superior. Por essa ligação que nós temos entre nós e o mundo superior. Então as nossas ações, elas têm
que ser ações boas, para que, quando essas informações chegar no mundo superior, elas vão chegar e ser aprovadas. Caso elas forem ações más, elas vão ser reprovadas e vão mandar essas informações de volta e vai trazer resultados negativos para a humanidade. A causa nós nunca vamos conhecer. Nós só conhecemos efeitos. Então toda essa criação é o efeito de uma causa que aconteceu no sem fim, no atemporal. Então o Criador atemporal, o todo, teve um momento que gerou a causa. Porém, nós só conhecemos os efeitos que aquela causa trouxe, que é a criação do universo como um todo. Tudo isso são efeitos de uma causa que nós não conhecemos. A luz sem fim, a causa que nós não sabemos e não conhecemos, teve então o efeito Elohim, que nós já vimos em aulas anteriores, o processo para que Elohim viesse a surgir. Esse Elohim então gerou Adam Kadmon, que era aquele varão perfeito, a luz perfeita aos olhos do Criador. Após ele, nós podemos chamar de Elohim, que é a alma da natureza, que é a consciência de tudo que existe. Então, tudo que existe, inanimado, animado, vegetal, ser humano, tudo tem uma consciência. Essa consciência é chamado Elohim. Essa consciência Elohim é aquela que se dizem: a natureza clamará. Ou seja, toda a consciência que existe na natureza, ela fala com o ser humano e ela fala com o Criador atemporal. Essa consciência é o porta-voz do Criador. Então na Bíblia, quando a gente vai fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar várias partes onde a natureza está dando sinais do Criador ao homem. Então o homem consegue perceber o Criador através da natureza, ou pela beleza, ou por uma catástrofe natural. De alguma forma, o Criador está mandando sinais ao homem através da natureza. Essa consciência que está na natureza é Elohim. E aí, a partir dessa consciência da natureza como um todo, tem nós, o ser humano. Então esse aqui é o processo em que nós fomos criados. E nesse processo todo, nós vamos entender que o infinito e o finito, tudo isso é o todo, é o Criador. Então, tudo isso é divino. Então, nós estamos no divino. Mas nós não somos o divino, porque nós somos físicos. Nós precisamos nos encontrarmos, olhar para dentro de nós e ver o divino em nós, perceber os valores divinos que existem nesse ser humano para fazer uma mudança nesse mundo. O que é mudar esse mundo? É nós sairmos desse reino 6, desse mundo Malhut, e passarmos para o reino 7. Nós já falamos que esse mundo Malhut é chamado de Asiá. Dentro desse mundo Asiá tem a representação da Sefirá Malhut. Acima desse mundo de Asiá existe o mundo de Yetzirah. Em Apocalipse a gente vê que a cidade santa desce, novo céu e nova terra. Então não é Asiá que vai subir, é Yetzirah que vai descer. Quando Yetzirah descer, esses dois mundos vão se tornar um mundo só, o novo céu e a nova terra. Reino 6 passando a ser reino 7. Então, quando se fala que estrelas estão caindo, são as manifestações do Criador que estão em Yetzirah, o mundo já sutil,
Mas ainda precisa ser melhorado, porque acima dele existem outros mundos que nós vemos aqui na árvore da vida. Então, Asiá, Yetzirah, e assim nós vamos tendo os próximos mundos. Quando esse mundo de Yetzirah se unir com Asiá, nós vamos ganhar mais sentidos. Os nossos 5 sentidos são apenas para essa percepção física que nós temos. Quando nós vimos ali as partículas e antipartículas, nós estamos vivendo ali nas partículas, os fótons, os gravitons, os quarks, os leptons. Porém, quando Yetzirah se tornar um mundo unido com Asiá, nós vamos ver com outros olhos, sentir diferente. Porque aquela consciência que o Criador criou para nós, ela vai estar mais sutil. Então, o que é quarks vai se tornar quarks, leptons vai se tornar leptons, e assim por diante. Nós vamos tornar mais conscientes das informações do mundo sutil. Então nós vamos ganhar mais sentidos para nós. Ou seja, a Sefirot que existe na árvore da vida, que hoje são 10, vão se tornar mais. Nós vamos ter mais Sefirah, porque nós vamos estar com os nossos sentidos já avançados. Lembra que a gente falou que estamos em busca do 6º, do 7º sentido? É isso, nós estamos passando por um processo onde esses 2 mundos vão se unir. Isso é um salto quântico, é uma mudança de um reino para o outro. E sempre vai existir esse processo da elevação. É a expansão da consciência. É esse homem que é o homem finito, que está aqui, apesar de estar dentro do divino, ele não é o divino, mas ele precisa se encontrar com o seu eu superior, o seu eu real, e aí fazer parte do finito e mudar o mundo, porque aí ele vai ter poder para mudar o mundo. Mas para mudarmos o mundo, nós precisamos entender quem somos, e é isso que a gente está vendo, como nós fomos criados, como que o sutil passou a ser denso, partículas, antipartículas, que acabamos de ver. Então nós somos aquele que se move. Nós estamos nos movendo. A cada 6 segundos, o universo já não está mais no mesmo lugar, porque nós estamos girando. Então é como se o Criador estivesse pulsando e nós estamos girando. Nós nunca estamos no mesmo ponto do universo, porque a cada 6 segundos nós já passamos de um lugar para o outro. Então o Criador é o quântico, que nós podemos chamar de espírito, mas espírito é para nós que vamos sair desse mundo de Asiá e unir com o mundo de Yetzirah. Enquanto nós estamos aqui nesse reino 6, nós somos carne. A partir do momento que nós nos desprendermos desse mundo físico, nós vamos nos tornar espírito. Há um processo quando o homem sair do mundo de Malhut e entrar no mundo de Yetzirah. Sair simbolicamente. Sair por quê? Porque o homem vai deixar de ser carnal e vai passar a ser espiritual. É preciso a gente sair desse mundo físico? Não é preciso. Porque se nós nos encontrarmos com nós mesmos, nós temos que olhar para dentro. Se estivermos olhando para fora, nós não vamos conseguir nos encontrar. A partir do momento que nós olharmos para dentro de nós, nós vamos então fazer com que o mundo de Yetzirah esteja se unindo com o mundo de Asiá, e nós então vamos estar vivendo o 7º reino aqui mesmo nesse mundo do reino 6. Então esse olhar para dentro de nós é nos alinharmos com o Criador. Se nós estivermos olhando do lado, nós estamos desalinhados. Então nós precisamos olhar para dentro e nos alinharmos com o Criador, com o divino, com o infinito.
Porque assim como o quântico está aqui, aqui é o infinito. E nós somos o finito. Nós temos que nos alinhar com o quântico, o infinito. A vida do homem que não se encontra consigo mesmo, ela é assim, ó, cheias de ondas, e essas ondas não nos pertencem, mas elas estão aqui. Então é uma bagunça, é um estado de confusão. Então esse homem precisa fazer o processo da interiorização para encontrar com o seu eu real e se alinhar com o infinito. Esse alinhamento com o infinito é encontrar a nova Terra. Porque se ele estiver olhando do lado, ele está gerando essas ondas que não nos pertencem, mas elas estão fazendo da vida dessa pessoa uma bagunça. Então é preciso ele alinhar para conquistar a nova Terra. Se ele não fizer isso, a luz ela está descendo, mas ela bate nessa barreira da confusão, nessas ondas de confusão que não nos pertencem e retorna. Então a luz não chega para essa pessoa evoluir sua consciência. Então é preciso ela fazer um trabalho, e esse trabalho vai fazer com que essa pessoa então encontre a nova Terra, ou seja, expanda a sua consciência, saia desse reino 6 para o reino 7. Então, para finalizarmos, o nosso corpo denso é habitado pela nossa alma, que tem nela a centelha divina, que está experienciando o físico através desse corpo. Então, ela experiencia o nosso corpo e também as coisas que estão à volta, que faz parte da criação. Esse mundo aqui, então, é partícula. Essa consciência que está em nós é a própria consciência do Criador. Nós estamos nele, ainda não somos ele, porque nós ainda não nos permitimos ser ele. E essas partículas são a imagem refletida do Criador atemporal, que está em nosso meio e em nosso interior. Então vamos nos redescobrir, vamos nos encontrar conosco e saber que o divino está mais perto de nós do que podemos imaginar.